yell of whippoorwill, who's singing to a summer breeze of whispering across the hill. And maybe if I'm lucky, before the day is through, the world will know that I'm in love, and you will know it too. And maybe if I'm lucky, before the day is through, the world will know that I'm in love, and you will know it too. Meu povo, que conto é esse que eu acabei de ler? Gente do céu, peraí. Esse conto merece até uma xícara de chá, bem britânicos, né? Porque o conto, afinal, foi escrito pelo Sir Arthur Conan Doyle. E eu vou fazer minha xícara de chá aqui para a gente conversar sobre esse conto. Olha, que é isso? Aqui, então, a minha xícara de chá de coco, antiguinha, do estilo que eu gosto. Você sabe que eu adoro essas coisas vintage. Não é à toa que eu tenho o meu canal e esse quadro, a Hora Vintage, no canal. Vamos lá dar uma pitocada no chá. E agora vamos conversar sobre o conto que eu acabei de ler. Eu acabei de ler o conto O Gato Brasileiro, de Sir Arthur Conan Doyle, retirado desse livro aqui, ó, Sociedade das Relíquias Literárias. Esse aqui é o volume 1. E o conto foi lançado originalmente no ano de 1898, bem na viradinha do século ali. E, meu povo, que história é essa? Que história legal, que história divertida. Para começar, a história começa com um simples encontro casual. Esses dois primos, que não se veem há bastante tempo, eles se encontram na mansão desse primo mais rico, e nós temos nosso protagonista, que é o primo mais pobre. Eu acabei de ler o conto, já esqueci o nome dos personagens. É coisa minha, gente, vocês sabem, vocês me conhecem, vocês sabem, né? Eles se encontram nessa mansão para poder conversar, porque o primo pobre, ele está com diversas dívidas financeiras, está devendo pra caramba, tem credores atrás dele, e ele não sabe mais o que fazer. Ele então decide recorrer a esse primo mais velho, para poder ver se esse primo mais velho ajuda ele financeiramente. E esse primo mais velho, aí vem uma outra faceta da história. Esse primo mais velho, ele é um aventureiro, um explorador. Ele gosta de viajar pelo mundo, de ver lugares exóticos, de ver lugares diferentes e tudo mais. Inclusive, a última viagem dele, ele trouxe duas coisas. Ele trouxe a atual esposa dele, uma mulher brasileira, e junto com ele, o que ele disse ser a maior preciosidade dele, um gato brasileiro. E esse gato brasileiro, nada mais, nada menos, é um felino da raça puma, totalmente negro, gigantesco, enorme, com pelos assim, fofos, proeminentes, que fazem o bicho ficar maior ainda. E o cara até fala que ele é de uma raça muito rara, porque ele chega a atingir quase 3 metros de comprimento e
mais de 2, assim, quase 2 de altura. Ele é exuberante. E tem aqueles pelindos olhos amarelos gigantescos que parecem brilhar no escuro. Então eles começam a conversar: não, meu primo, pode deixar que eu vou te ajudar, me fala a quantia que você precisa, que eu vou marcar aqui na minha caderneta de finanças, e nós vamos, então, acertar essas contas para você, porque você é meu primo mais caro, que não sei o que, não sei o que. Por mais que fazem tempo que a gente não conversa, mas eu vou te ajudar sim, porque família é para isso, né? Agora, deixa eu te mostrar a minha preciosidade, o meu gato brasileiro. Então, esse primo rico leva o seu primo mais pobre até esse cômodo, um cômodo gigantesco, muito grande, todo assim, todo decorado como se fosse uma selva, uma floresta. E isso me fez até lembrar daquele outro livro que o Sir Arthur Conan Doyle escreveu, que é O Mundo Perdido, que é de aventureiros também, que tem o professor Chandlerly, professor Chandlerly, que é um aventureiro, um cientista, um professor. Eles vão parar também na Amazônia e encontram um vale perdido lá, perdido no espaço-tempo, que tem dinossauros e tem criaturas que foram extintas e civilizações perdidas. É um livro muito legal. Tinha até uma série que passava nos anos 90 na Record, que era bem legal também. A série era bem livre. Mas, retornando aqui, essas passagens assim, com esse primo aventureiro me fizeram lembrar desse livro do Sir Arthur Conan Doyle, que é muito famoso pelas histórias do Sherlock Holmes, né, do detetive Sherlock Holmes. Mas o Arthur Conan Doyle escreveu muita coisa, gente, muita coisa, tanto ficcional quanto de não ficção. Inclusive, ele fez até um livro se tratando sobre aquele famoso caso que teve lá em Londres. Não, em Londres não, na Inglaterra, numa cidadezinha interior, chamado As Fadas de Cotigal, de 2 menininhas que afirmavam ter tirado fotos de fadas. É bem interessante isso, muito legal. Ele era um defensor ferrenho do espiritismo, ou seja, ele era uma pessoa assim, muito antenada na época dele. Retornando ao ponto, o primo rico leva esse primo pobre até esse salão todo decorado, todo feito como uma forma de floresta, onde esse gato brasileiro, esse puma negro vive. E fala, ele fica aqui, não sei o quê, durante os dias, ele fica mais tranquilo, mais dócil, até mesmo eu consigo fazer uns gracejos com ele, mas não pensa que ele é mansinho, não, ele é uma fera selvagem. Tanto é que à noite, quando fica escuro, a gente tranca ele numa jaula, porque ele fica ameaçador ao extremo. Olha para vocês verem. E o que vai acontecer? Eles vão andando por aquela sala. O primo rico entrega uma lamparina para o primo pobre e fala: espera um minutinho que eu já volto. E sai da sala. E nesse momento que ele sai da sala, ele fecha a porta e tranca a porta com o primo pobre lá dentro. E do lado de dentro não tem maçaneta, não tem fechadura, não tem nada. Aí ele se recorda que do lado de fora tinha um ferrolho com um cadeado. Ele começa a berrar: por que você está fazendo isso comigo? Me tira daqui, que graça, que coisa mais sem graça, que não sei o quê. E o primo rico: graça, justamente isso, essa é a graça da história. E aí o restante do conto vai se passar, então, com esse primo pobre tentando sobreviver essa noite até o dia raiar, junto com esse gato brasileiro que fica ali bundando. E quanto mais a noite vai caindo, mais o bicho vai ficando nervoso, mais o bicho vai ficando perigoso, mais o bicho vai ficando faminto e feroz. E, gente, que conto divertido é esse, meu Deus, gente. Olha, a escrita do Arthur Conan Doyle, para quem não leu nada dele, é uma escrita muito boa de se ler. É uma escrita, assim, não é aquela escrita tão truncada quanto outras obras do século XIX, mas também não é uma escrita moderna, como a gente tem hoje em dia no século XX, século XXI, né? Então,
fica ali naquele meio termo. Você tem os momentos de descrições de cenários, de personagens, e posições aristocráticas na sociedade e tudo mais. Tem umas coisinhas ali que te engasgam um pouquinho, mas nada que afeta a leitura. Você desliza, você deslancha no leitura. Gente, é tão bem escrito, é tão minuciosamente assim, bem trabalhado a forma como o Sir Arthur Conan Doyle constrói as frases e esse suspense crescente que vai acontecendo a todo momento, a cada virar de página. E essa noite terrível que o Príncipe Pobre tem que passar preso naquele lugar com esse puma gigantesco todo negro, com aqueles olhos amarelos, brilhantes no escuro. E ele só com aquela luzinha daquela lamparina ali, temendo que a luzinha apague, porque ele sabe que se ele ficar no breu total, o bicho vai atacar ele e vai ser o fim dele. Gente, que história fenomenal. É maravilhoso. Eu amei, amei, amei. Não é um conto tão curto assim. Nessa edição da editora Wish, esse conto tem as suas 35 páginas, quase 40 páginas. São umas 35 páginas nessa edição aqui da editora Wish, que me foi cedida de presente pela nossa madrinha, nosso anjo da guarda, a querida Celina. Muito, muito, muito obrigado, Celina. Deus te abençoe, te ilumine. E, gente, que conto espetacular, incrível, inesquecível. Não amei. Vale mais um golinho de chá para a gente ficar bem britânico aqui, né? Mais um golinho de chá aqui, em honra ao Sir Arthur Conan Doyle, em honra a esse conto magistral. Mais um golinho. Ai, né? E fica a dica desse livro, que está tendo obras seminais, espetaculares. Eu já fiz resenha de um outro conto do Arthur Conan Doyle aqui no canal, e se eu não me engano, foi... Ai, gente, foi um conto que eu li junto com a Bárbara, lá dos livros e filmes da Bá. Eu esqueci o nome do conto, mas é um conto meio que vampiresco, muito interessante. Eu vou ver se eu deixo aí em cima nos cards para vocês assistirem. E se você quiser comprar esse livro, lembrem-se de comprar pelo meu link. Eu vou deixar o link aí embaixo, então, no box de descrições. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito, muito, muito. Para vocês não muda nada o preço final do livro, mas para mim vai uma pequena comissão no final do mês que me ajuda muito o Rubens aqui a pagar os boletos, a pagar as contas, a pagar os remédios, a pagar os médicos, a viver, né? Afinal, ler vicia agora é o meu trabalho de tempo integral. Então, gente, que contaço. Fica a dica aí e vamos deixar o dedão para cima para esse conto magnífico, né, gente?